Oi, gente, tudo bom? O tema do vídeo de hoje é Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Mas antes de começar efetivamente o vídeo, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que ative o sininho de notificações para você não perder mais nenhum conteúdo. Curta esse vídeo se ele abençoar a sua vida e comenta também, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, para que mais pessoas ouçam da palavra de Deus. Agora bora começar o vídeo de hoje? Nós temos ideias muito prontas e muito pontuais sobre o nosso futuro. Por exemplo, eu vou fazer tal faculdade, eu vou seguir tal profissão, daqui a tanto tempo eu vou ter filhos e coisas assim. Mas o que molda o nosso futuro e a nossa vida é a maneira como nós vivemos o nosso dia a dia. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. O nosso dia a dia, cada pequena atitude que nós tomamos no nosso dia, é isso que forma e é isso que molda a nossa vida e o nosso futuro. Então, para embasar tudo que eu vou falar, eu queria ler com vocês agora o texto bíblico que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 14. Diz o seguinte: Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Pensando nisso, nesse texto, que diz que todos nós prestaremos contas dos nossos atos diante do Senhor, todas as nossas decisões, tudo o que nós fazemos, toda pequena atitude que nós temos importa, e não apenas as grandes decisões, como por exemplo, vou me batizar, não vou me batizar, para qual igreja ir, com quem eu vou me casar, quantos filhos eu vou ter e etc. Geralmente a gente pensa no impacto que as grandes decisões terão sobre as nossas vidas, né? Sobre o nosso futuro. Mas pensando nesse versículo bíblico de que nós prestaremos contas de tudo que fizemos, quer bom, quer mal, inclusive o que está oculto para o Senhor, todas as nossas pequenas atitudes importam. Então, eu gostaria de trazer à tona esse pensamento com vocês. Como os nossos hábitos, como a maneira como nós agimos no nosso dia a dia impacta a nossa vida. No livro A Liturgia do Ordinário, a autora Tish Warren, ela trata disso, né? Ela diz o seguinte: nós nos movemos em padrões que estabelecemos ao longo do tempo, dia a dia. Esses hábitos e práticas moldam os nossos amores, os nossos desejos e, em última instância, quem nós somos e o que nós adoramos. Então, o que a autora quer trazer com esse pensamento? Que tudo que nós fazemos repetidamente, isso vai moldando quem nós somos e o que nós adoramos. Todos nós nascemos com o ímpeto de adorar a alguém ou a alguma coisa. Nós temos um buraco dentro de nós que ele precisa ser preenchido e suprido. E nós sabemos que nós fomos feitos para nos relacionarmos com Deus. Quando nós tiramos Deus da equação, quando nós não o adoramos, quando nós não nos relacionamos com Ele, nós vamos, mesmo inconscientemente, preencher esse buraco de alguma maneira. Então, o que a autora trata em um capítulo específico do livro dela, se não me engano é o segundo capítulo, é sobre isso, que tudo que nós fazemos repetidamente, todos os dias, isso molda os nossos amores, os nossos desejos. Então eu gostaria de te fazer algumas perguntas para que você possa pensar e meditar sobre isso. Qual a primeira coisa que você faz ao acordar? E todos os dias você faz essa mesma coisa? Qual a última coisa que você faz antes de dormir? Você faz todo dia essa mesma coisa? E a principal pergunta: onde Deus está nesse meio tempo, nesse período de tempo quando você acorda e quando você vai dormir? Onde Deus se encaixa na sua vida? Pensando que tudo que nós fazemos durante o dia molda inconscientemente a nossa vida. Então, vamos pensar o seguinte: tudo aquilo que você ouve, que você vê, que você fala, que você faz, está moldando a sua vida de maneira inconsciente para aquilo que você vai adorar. Nós somos aquilo que nós contemplamos. O que você tem contemplado? Deus, ele tem sido motivo de contemplação? Existem diversas maneiras de contemplarmos Deus nas nossas vidas.
E essas perguntas que eu te fiz, o que você faz, a primeira coisa que você faz quando acorda, a última que você faz antes de dormir e onde Deus se encaixa nisso, é para você refletir onde Deus ele está na sua vida. Se mesmo no seu dia a dia, seja dirigindo o seu carro, seja lavando a louça da sua casa, seja trocando a fralda do seu filho, seja ouvindo uma canção, seja olhando para o céu, tudo isso tem servido para que você adore a Deus, no fim das contas. Se tudo que nós fazemos durante o dia nos molda de maneira inconsciente, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós temos colocado dentro do nosso campo de visão, dentro do nosso campo de audição e dentro do nosso campo, dentro do nosso coração. O que as nossas práticas diárias têm dito sobre nós? A autora diz também: as formas frequentemente invisíveis e silenciosas com que passamos o nosso tempo são o que nos formam. Os nossos corações e os nossos amores são moldados pelo que fazemos de novo e de novo e de novo. E eu tenho mais perguntas para você. O nosso dia a dia é vivido como pessoas que são amadas e que foram transformadas por Deus. No livro, a autora cita um exemplo. Eu acho que ela leu isso em algum livro, não vou me recordar bem. De um cristão que estava ajoelhado orando. Ele estava ali no momento de orar a Deus pela salvação, pela alma da sua esposa e dos seus filhos. E aí ele ouve um barulho ao fundo e ele levanta para agredir a esposa e os filhos. Ou seja, aquela oração não coincidia, não combinava em nada com a atitude que ele tinha. O que as nossas atitudes, o que o nosso dia a dia tem dito sobre nós? Nós cultivamos uma vida com espaço para o silêncio e a repetição? Silêncio e repetição. O que eu gosto também de chamar de tédio. E aqui eu vou dar um exemplo próprio. A minha vida é muito corrida, eu sou mãe, então eu estou o dia inteiro limpando, cozinhando, alimentando, lavando, limpando, o dia todo. E nesse período eu nem sempre parava, vou colocar no passado, eu nem sempre parava para contemplar Deus no meu dia a dia. E eu gosto de dizer o seguinte, tá? Antes, só um adendo aqui. Sempre que eu vou falar algo sobre a palavra de Deus ou algum conselho, ou seja pregando na igreja, qualquer coisa relacionada à palavra de Deus, Deus ele primeiro trata isso no meu coração antes de eu falar. E é por isso que eu tô aqui falando pra vocês, do meu exemplo, tá bom? Agora, voltando ao assunto. Eu não parava para contemplar Deus no meu dia a dia, nas repetições e mesmo em meio ao silêncio. Eu não me permitia ficar entediada. Tudo graças a uma coisa retangular, comprida, brilhante e mágica chamada celular. Ele tem sugado as nossas almas, ele tem sugado o nosso senso de propósito, ele tem tirado de nós o foco do que realmente importa. No primeiro dia desse ano, eu fiz um post no Instagram dizendo que eu ficaria sem Instagram, sem redes sociais durante esse ano de 2024, porque eu queria focar no que era essencial, no que era primordial na minha vida, que é o meu relacionamento com Deus. E o celular, ele estava afetando muito a maneira como eu me relacionava com Deus, porque eu não me permitia contemplar Deus em meio ao silêncio, em meio ao tédio, em meio às louças sujas da minha casa. Eu estava sempre com um fone no ouvido, ouvindo alguma coisa, vendo alguma coisa, me entupindo assim. Então o ruído mental que eu estava vivendo, ele estava muito grande, me sobrecarregando e me fazendo mal. Até que eu comecei a prestar atenção, orando, e Deus ele falou ao meu coração sobre isso, e eu decidi eliminar as redes sociais da minha vida. Continuo com o YouTube, é óbvio, mas eu não considero o YouTube uma rede social, e o meu propósito aqui, ele é outro. Então, eu decidi eliminar. E não foi nenhuma surpresa, na verdade, quando eu percebi que a minha qualidade de vida melhorou, o meu sono melhorou, a minha atenção melhorou. E eu não tô fazendo esse vídeo para dizer para você, exclua suas redes sociais, saia do celular. Não, eu só quero chamar a sua atenção, porque eu estava com preguiça de pensar. Eu sempre amei escrever. E há muitos meses eu não faço isso, eu não paro para sentar, para meditar, para contemplar.
e lendo, o que me chamou a atenção, na verdade, para sair das redes sociais, desse entupimento que a minha mente estava, foi lendo a Bíblia no meu momento devocional, e se não me engano no Salmo 77, o autor, o salmista, ele fala sobre meditação e contemplação. Deixa eu ver se eu acho aqui, para ler para vocês. Aqui, olha, o Salmo 77 diz assim, olha, versículo 3. O versículo 2 diz assim: quando estou angustiado, busco ao Senhor. De noite, estendo as minhas mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. O 3. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. No 5 ele diz: fico a pensar nos dias que se foram. O 6. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta. E aí o salmista continua os salmos. Mas meditar, pensar, elaborar, essas palavras ficaram no meu coração e eu fiquei, poxa, quanto tempo eu não faço isso? Às vezes eu acabava de ler a Bíblia, fechava ali, orava, tinha feito o meu devocional, mas eu não meditava no que eu tinha acabado de ler. Eu já ia para o meu celular ou eu ia fazer qualquer outra atividade diária e corriqueira. Então, isso estava moldando a minha vida. A forma como eu vivia os meus dias repetidamente, fazendo essas mesmas coisas, estavam moldando a minha vida e isso estava me incomodando. Então, eu decidi mudar a rota, recalcular e fazer tudo diferente. Porque eu não posso dizer que amo a Deus se eu não gasto tempo com Ele. E então vamos lá. A liturgia de um culto é a mesma todos os domingos, né? A gente chega no culto e tem uma ordem. A liturgia do culto ela é sempre a mesma. E mesmo assim, todos os domingos nós fazemos as mesmas coisas e de alguma maneira sobrenatural nós somos edificados todos os domingos. Ou se não todos, na maioria deles. Nós nos permitimos estar ali todos os domingos, abençoando, sendo abençoados, e a forma como a liturgia de um culto no domingo, ela é importante para a nossa vida congregacional, para a nossa vida espiritual, assim também nós precisamos ter uma liturgia do ordinário na nossa vida, de maneira a contemplar o Senhor. Nós precisamos crer que nos momentos ordinários do nosso dia a dia, Deus nos encontra e traz sentido para o nosso dia comum. Então, nós não precisamos esperar ser missionários que viajam para outro país ou nos tornarmos pastores de igreja, líderes de alguma coisa, para encontrar Deus no nosso dia a dia. E eu gostaria de citar mais uma vez a autora. Ela diz o seguinte, olha, muito da vida cristã é voltar para as mesmas coisas de novo e de novo, para as mesmas tarefas e os mesmos hábitos. Precisamos lutar as mesmas lutas de novo e de novo. A obra de arrependimento e fé é diária e repetitiva. De novo e de novo nos arrependemos e cremos. Quantas vezes durante um dia eu não precisei pedir perdão a Deus por algum pensamento, por alguma atitude, por alguma ação, por algum sentimento que eu nutri que foi incoerente com a palavra dele. Quantas vezes durante um dia eu não agi de maneira totalmente oposta a uma pessoa redimida e lavada no sangue de Jesus. Quantas vezes no nosso dia nós precisamos fazer a mesma coisa de novo e de novo e de novo. Se nós não lavarmos a louça, nós não teremos louça limpa para nos alimentarmos de novo. Se nós não cozinharmos de novo, nós ficaremos com fome. Se nós não tomarmos banho de novo, nós ficaremos sujos e assim por diante. Que nós possamos fazer do nosso dia a dia não apenas uma rotina enfadonha e chata, mas que nós possamos contemplar nos nossos momentos ordinários da vida o Senhor. E eu gostaria de refletir com vocês algo que tem falado muito ao meu coração. E foi o grande porquê de eu ter saído das redes sociais e decidido passar mais tempo com Deus. Por que Deus iria querer passar a eternidade ao lado de alguém que aqui na Terra não se preocupou deliberadamente em passar tempo com Ele? Deus, ele não é obrigado a nada. Existe essa frase comum, né, no meio secular. Eu não sou obrigado.
Deus também não. Ele é amoroso, ele é bondoso para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem. Então, se nós não nos preocuparmos em encontrar Deus no nosso dia a dia, no nosso momento ordinário, no comum, por que Ele quereria passar a eternidade ao nosso lado? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que ele possa ter te abençoado de alguma maneira, que você possa refletir sobre como você tem vivido os seus dias e como isso vai afetar a sua eternidade. Porque a eternidade ela é real, quer para o bem, quer para o mal. Então, que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida, e se ele tiver abençoado, deixa aqui o seu like, compartilha com outras pessoas, que Deus possa abençoar a sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.